Deuteronômio 31, versículos 6 e 7. Palavra de Moisés a Josué e ao povo que iriam entrar na terra prometida. A palavra diz: esforçai-vos, animai-vos, não temais a enfermidade, não temais a doença, não temais a porta que está fechada, não tem mais o desemprego, não tenha medo da sua situação financeira que você está passando, não tenha medo e nem vos espante, porque o Senhor teu Deus vai contigo. Eu quero profetizar: o Senhor teu Deus vai contigo, 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 o Senhor não te deixará e não te desamparará. E chamou Moisés a Josué e disse aos olhos de todo Israel: esforça-te, anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor teu Deus jurou dar aos teus pais, e tu farás herdá-la. Eu quero profetizar: você vai entrar nessa terra, você vai herdar essa terra, você vai preparar essa terra para que a sua descendência, para que ocupe essa terra, em nome de Jesus. Pai, essa tua palavra, em nome de Jesus, nós tomamos posse da coragem que é proporcionada através do teu Espírito em nossas vidas. É verdade que tem desafio, é verdade que a terra está ocupada por 7 nações mais poderosas, mas não devemos temer, porque não é na força do nosso braço, não é na nossa sabedoria, mas é na força do Senhor que nós iremos combater, iremos vencer, iremos derrotar, iremos destruir, iremos ocupar aquilo, Senhor, que nos é por direito. Nós temos uma palavra do Senhor, e firmada nessa palavra, nós tomamos posse da terra que o Senhor prometeu nos dar, em nome de Jesus. Queridos, eu quero liberar uma palavra sobre coragem sobre a sua vida. Eu ministrei uma vez essa mensagem aqui no CIA, no culto das 17, eu quero ministrar sobre a sua vida. Coragem, ela vem da raiz da palavra confiança. É a mesma raiz, coragem e confiança. E confiança significa uma pessoa que tem um fiador. Confiança significa confiador. Fiador é aquele que garante a conta se ela não for paga. O que eu quero despertar você a ter a convicção e a coragem que você possui um fiador que vai pagar a sua conta. Vire para a pessoa do seu lado e diga assim: você possui um fiador que vai pagar a sua conta. Alguém que vai garanti-la, alguém que vai pagar a sua conta. É Deus que garante a sua conta. É Deus que garante a sua cura, é Deus que garante a sua salvação, é Deus que está garantindo essa noite a sua libertação. Eu quero repetir: é Deus que está garantindo a sua cura, portanto toda enfermidade vai ter que sair do seu corpo em nome de Jesus. É Deus que garante a sua libertação, toda corrente que está prendendo você, tudo aquilo que está impedindo, a muralha que está diante de você, vai ser destruída em nome de Jesus, porque não é um homem que está garantindo a sua libertação, é Deus que vai tirar você do império das trevas, e é Deus que vai levar você para o reino do Filho do seu amor, chamado Jesus Cristo. E é Deus que garante a sua libertação e a sua salvação. Portanto, tenha coragem, não tenha medo. Então, coragem é fruto de quem tem credibilidade. Aquele que é o seu fiador, ele tem credibilidade. Até então ele nunca perdeu uma guerra, uma batalha. O seu fiador tem muito crédito. Diga-se: o meu fiador tem muito crédito. Ele fez tudo aquilo que você consegue enxergar hoje. Quando você sai lá fora e vê esse céu maravilhoso, você vê aquele sol de brigadeiro, à noite você vê aquele céu
espetacular com aquelas estrelas. Você hoje vê, ele foi que separou, fez a separação entre noite e dia. Foi ele que falou assim: haja uma porção seca, que as águas se afastem, estejam no local e apareça uma porção seca. E a porção seca apareceu e ele chamou de terra. E foi ele que chegou e falou assim: haja árvores frutíferas que dê frutos segundo a sua espécie. E conforme ele falou, aconteceu. Nasceram árvores frutíferas, nasceu a manga conforme a sua espécie, nasceu a jabuticaba conforme a sua espécie. O seu Deus é aquele que tem todo o crédito, e toda palavra que ele libera vai acontecer. Toda palavra que ele libera move o céu. Toda palavra que ele libera faz com que os anjos venham, sobrevenham sobre este local. Toda palavra que ele fala vai existir. E mesmo que algo que você precisa não exista, a Bíblia fala que ele traz a existência só para te abençoar. Então, ele mesmo diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Você tem essa convicção disso? Que Deus nunca te deixou e que nunca vai te abandonar? Nessa situação de dor que você está passando, você tem convicção de que Deus não te deixou, que Ele está do seu lado? Nessa situação que esse casamento parece estar indo para um desfecho negativo, você todo dia levanta assim: não, o meu Deus nunca me deixou, o meu Deus nunca me abandonou, e não vai ser nessa hora que Ele vai me deixar e vai me abandonar. Quando você está aí com a porta de emprego fechada, tem 4 meses, você fala assim: bom dia, Pai, um dia maravilhoso para o Senhor abrir a porta de emprego na minha vida, porque o Senhor não me deixou, o Senhor não me desamparou. O diabo está dizendo que eu não vou conseguir ter uma porta de emprego. Bom dia, Pai, vamos frustrar o plano do diabo e o Senhor vem agir na minha vida como Jeová Jireh? Você tem essa convicção, essa certeza? Deus é o nosso fiador, portanto não devemos temer. Você não pode ter medo. Moisés aqui, ele está com 120 anos. O versículo 2 do capítulo de Deuteronômio 31 diz: Moisés, e disse-lhe: da idade de 120 anos eu sou hoje, não poderei mais entrar e nem sair. Além disso, o Senhor falou para mim: não passarás o Jordão. Moisés sabe que está no limite da jornada dele. Moisés sabe que ele não vai passar o Jordão. Moisés foi aquele que inspirou o povo. Moisés foi aquele que andou com o povo 40 anos no deserto e fez com que o povo experimentasse milagres no deserto. Ei, você conheceu alguém que, guiado por Deus, pegou uma nação inteira e caminhou por 40 anos pelo deserto, e a palavra diz que a roupa não envelhecia, as sandálias não estragavam? Moisés era aquele que fez com que a água saísse da rocha. Moisés foi aquele que fez com que o mar vermelho se abrisse. Moisés foi aquele que transformou a água amarga em doce. Moisés era aquele que, quando levantava as mãos na batalha contra os amalequitas, enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, o povo prevalecia. Moisés era aquela pessoa que o povo gostava de estar do lado dele. Você conhece pessoas que quando você está do lado dele, você sente confiança, parece que ele tem uma energia, parece que ele tem uma empolgação, parece que ele tem uma convicção, parece que ele tem uma certeza. Você está totalmente desacreditado, duvidando, e quando você começa a ter 5 minutos com essa pessoa, parece que algo entrou dentro de você, e você fala assim: por que eu estou com esses pensamentos negativos? Essa pessoa era Moisés. Moisés trazia confiança para o povo. Moisés era o cara que todos queriam estar do lado dele. Havia uma segurança para o povo estar com Moisés. Ele era aquele que falava com Deus face a face. Ele foi aquele que, quando ele desceu do monte, quando estava falando com Deus, o rosto dele brilhava. Teve que colocar um véu. Mas Moisés envelheceu. Diga assim: mas
Moisés envelheceu e a jornada não acabou. Eu quero dizer para você, Moisés pode ter envelhecido, mas a sua jornada ainda não acabou. Tem pessoas aqui que estão desesperadas porque Moisés envelheceu. Pessoas que estão desesperadas porque Moisés morreu. Pessoas estão desesperadas porque o Moisés dela abandonou, traiu, deixou, foi embora. Estão agoniadas, achando que a vida acabou. Ei, a sua vida não acabou, porque a palavra diz: é você que vai entrar, é você que vai conquistar, é você que vai tomar posse da terra que Deus prometeu. Se Moisés morreu, Deus vai levantar você e você vai tomar posse do seu milagre. Mas tem pessoas que entram em desespero porque Moisés morreu. E Deus está falando para você: seu pai morreu? Morreu, mas a sua vida não acabou. Ainda tem muita coisa boa para você viver. Diga para a pessoa do seu lado: se Moisés morreu, não entre em desespero. Ainda há com Deus muita coisa para fazer e muita coisa para conquistar. A sua jornada não para aqui. Você entendeu isso? Portanto, tenha coragem, tenha empolgação, tenha esperança. A sua jornada não parou aqui. Só você está aquecendo. Ei, você pode estar perdendo de 2-0 no primeiro tempo, mas se prepare, vem o segundo tempo e você vai dar uma goleada no diabo. Você vai dar uma goleada. Moisés sabia o que a sua morte iria causar. E Moisés, ele logo tenta passar para Josué e para o povo coragem. É isso que um líder faz. Um líder passa coragem para o povo. Nós não somos pregadores do caos, gente. Nós somos pregadores da palavra de Deus. E no final a palavra de Deus sempre vai prevalecer. É verdade que existem alguns momentos de turbulência, existem alguns momentos de desespero, existe algum momento que a sua fé é questionada, mas aquele que caminha com Deus é aquele que sabe que Deus faz o caminho no meio da tormenta. É no meio da sua tormenta que Deus vai preparar um caminho que você vai passar. Você não pode entrar em desespero. É isso que um líder faz. Um bom líder sempre terá uma visão do futuro. O que eu quero colocar na sua mente: existe uma visão do futuro, e essa visão do futuro está escrito bem estampado. Eu consigo ver a palavra sozo. Na visão do futuro tem cura, na visão do futuro tem salvação, e na visão do futuro tem libertação. Foi isso que Moisés fez. Ei, não tenha medo, você vai tomar posse da terra prometida. Moisés já conseguia ver o povo na terra prometida, tomando posse dela. Pare de ficar chorando, pare de ficar duvidando. Tenha uma visão do futuro. Jesus sempre teve uma visão do futuro. Passou a visão do futuro para os seus apóstolos. Vai ter perseguição, vão cortar a espada, mas permanecem firmes, porque vocês vão fazer a transformação deste mundo. Através de vocês nós vamos pegar Roma e vamos virar de cabeça para cima. Ei, Deus vai pegar você e vai chegar lá no inferno e vai virar o inferno de cabeça para cima. Sabe por quê? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E aquele que é a igreja do Senhor, faz barulho aí para o diabo ouvir e tremer. Não vai prevalecer. Tem a visão do futuro. Moisés tinha uma visão do futuro. Por isso Moisés chama Josué e fala: esforça-te, anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor teu Deus jurou dar a seus pais, e tu farás herdar este povo esta terra. Vire para a pessoa do seu lado e diga assim: tu farás herdar
a sua descendência essa terra. Assim como Moisés encorajou Josué, Deus está te encorajando hoje. E Deus está dizendo: esforça-te, anima-te, não temas, não te espante, tenha coragem, tenha ousadia, tenha determinação, porque é certo que você vai lograr bom êxito. Vire para a pessoa do seu lado e com aquela cara de profeta. Quem sabe como é que é a cara de profeta? É aquela cara que tem convicção, aquela cara que tem certeza, aquela cara que está vendo o futuro. Diga para ele: esforça-te, anima-te, não temas, não te espante, tenha coragem, tenha ousadia, tenha determinação, porque é certo, a sua vitória está chegando e você vai viver o seu milagre. Queira o diabo ou não, você vai viver o seu milagre. Você vai viver o seu milagre. Vamos à definição da palavra coragem. Coragem significa ação ou disposição para enfrentar situações difíceis, perigosas e desafiadoras. Coragem é ação ou disposição para enfrentar situações difíceis, perigosas ou desafiadoras. Eu quero profetizar que Deus vai te dar coragem essa noite, porque você vai passar por situações difíceis, perigosas e desafiadoras. E eu peguei 3 exemplos aqui que relatam essas situações. Situações difíceis e impossíveis. A primeira está lá em Juízes capítulo 6, a partir do versículo 33, você conhece a história de Gideão. A Bíblia fala lá no Juízes 6:33, que os midianitas, juntamente com os amalequitas e com o povo do Oriente, levantaram para guerrear contra Israel. E levantaram um exército de 120 mil pessoas, 120 mil soldados. Gideão, que já tinha tido um encontro com Deus, e Deus falou: vai nessa sua força e livra Israel. Gideão chega e levanta com 32 mil homens, e ele parte para a batalha. Você aqui está igual Gideão, você está partindo para uma batalha, você está partindo por uma guerra, você está aqui para lutar pelo seu milagre, para lutar pela sua cura, pela sua salvação e pela sua libertação. Por isso você está aqui no culto Souza. E Gideão, a proporção é quase 4-1. Você chegou aqui empolgado, você falou assim: não, é só matar 4 que beleza, nós vamos ganhar a guerra. Não, derrotar 4 até que dá bacana. E aí você vem, parte para a guerra, faz a campanha Souza. O inferno vai se levantar, vai guerrear contra você, vai tentar tirar sua fé, vai tentar tirar sua convicção, vai tentar tirar a sua certeza, a sua certeza do seu milagre. Mas Deus precisa fazer algumas mudanças para você viver o seu milagre. Aí você chega, está na guerra, Deus vira assim: ó, ei Gideão, tira os medrosos do meio do povo, todo mundo que tiver medo, manda embora. Dos 32, 22 mil vão embora. Está se identificando com a guerra? Poxa pastor, eu entrei na batalha pela minha cura, fazendo a campanha, comecei a orar pela minha cura, e começou a dar tudo errado, parece que está ficando pior as coisas, eu estou vendo 22 mil indo embora. É assim que vai acontecer na batalha, queridos. Sabe por quê? Porque o verdadeiro amor lança fora todo e medo é empecilho para você desenvolver a sua fé. Eu quero determinar, eu quero profetizar em nome de Jesus. Hoje é a noite que o medo vai dar lugar para a coragem. Hoje é a noite que Deus está tirando todo o medo o medo do diagnóstico, o medo da porta fechada, o medo do futuro, o medo de ser uma bênção na mão de Deus. Deus está tirando todo o medo. E aí você chega, continua a campanha.
Quantas pessoas chegam assim para mim e falam: pastor, eu comecei a campanha e parece que o inferno agora se levantou tudo contra mim, está dando tudo errado. E eu falo assim: ó, continua firme, porque vai dar tudo errado por enquanto ainda. Vamos então, além de orar, vamos jejuar. E ela entra no jejum. Entra no jejum e fala: pastor, o negócio piorou. Porque agora, pastor, eu estou vendo 9.700 indo embora. E Deus está falando, Deus falou assim: ó, Moisés, manda o povo descer lá para o ribeiro. E todo distraído, manda embora. A proporção ainda era boa. 10 mil contra 120 mil era 12 por 1. De repente, se tiver muita convicção, muita certeza e muita fé, consegue derrotar 12. Mas aí os distraídos têm que ir embora. Deus está dizendo aqui: tudo aquilo que é distração na sua vida, eu estou tirando hoje, para que a coragem tome lugar no seu coração. Tudo aquilo que é distração, tudo aquilo que tira seu foco, tudo aquilo que tira sua atenção, tudo aquilo que faz você duvidar da palavra, tudo aquilo que te faz duvidar, a não ter a certeza que você vai ser o próximo a subir neste altar e contar o testemunho. Deus está dizendo: toda distração eu estou tirando, porque eu não preciso de 10 mil, eu preciso somente de 300, que tenham fé, tenham convicção, tenham expectativa e tenham certeza e que ande na palavra. Eu preciso de 300 pessoas com sangue no olho, 300 pessoas que não abrem mão da palavra, 300 pessoas que não desviem nem para a direita e nem para a esquerda, mas ore para 120 mil. Agora a proporção é o quê? A proporção saiu de 12 para 1, para 400 por 1. E aí você chega, você se rende e fala: Deus, se não for o Senhor, se eu não colocar minha dependência totalmente no Senhor, não tem como derrotar 400. Cansei de lutar a batalha e lutar a guerra. Vá na minha frente agora. E 300 pessoas que são dependentes, são corajosas, que não olham para o sintoma, não olham para o laudo médico, não olham para o que as pessoas dizem, mas confiam somente na palavra dele. 300 pessoas enfrentam 120 mil pessoas e saem o quê? Triunfantes. Coragem, ação ou disposição para enfrentar situações difíceis e impossíveis. E a segunda categoria: enfrentar situações perigosas. Não é uma situação difícil, não é uma situação impossível, mas é a situação onde você vai ter que correr risco. Hoje Deus está liberando uma coragem sobre pessoas aqui que vai ter disposição para correr risco. Empresários, pessoas que têm sonho de ser empresários, mas têm medo de arriscar. Deus está falando: eu vou colocar coragem e convicção em você, e você vai assumir esse risco, você vai sobressair esse risco, e você vai ser bem sucedido. Pastor, qual é o exemplo da Bíblia, pastor? Davi. Está lá o gigante, 40 dias afrontando o povo. E o povo correndo, desafiando: manda um homem para vir lutar contra mim. Vocês dizem que o Deus de vocês é o Todo-Poderoso. Eu represento aqui, ó, Baal. Então mande aqui, ó, pode mandar. Havia duas pessoas que tinham condições, se você olhar pelo tamanho, de enfrentar Golias. Golias, ele media mais ou menos 3,20 metros. Um deles era o irmão de Davi, Eliabe. Olha só o que a palavra diz a respeito de Eliabe, 1 Samuel 16, versículos 6 e 7. Quando Samuel vai lá na casa de Jessé e Deus fala para Samuel: Samuel, no meio dos filhos de Jessé eu vou levantar o rei. Samuel vai lá para a casa de Jessé.
E começa a entrar os filhos de Jessé. E a Bíblia diz que sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura. Ei, não foi um homem que falou que Eliabe tinha uma estatura grande. Foi Deus que falou. Se Deus falou, não atente para a grandeza da sua estatura, imagina o tamanho de Eliabe. Eliabe era um incrível Hulk, gente. Mas não tinha coragem para assumir risco. E quando Golias chegou e afrontou, ele fez o quê? Correu. Outra pessoa, Saul. A Bíblia fala que Saul sobressaiu o povo do ombro para cima. Se Eliabe era grande, tinha uma grande estatura, e a Bíblia fala que Saul sobressaía, então Saul sobressaía Eliabe. Eliabe batia aqui, ó, em Saul. Era outro que tinha uma capacidade, um tamanho para poder enfrentar, mas não quis assumir também o quê? Risco, não tinha coragem. Coragem não é em cima daquilo que você tem, não é no porte que você tem. Coragem em cima daquilo que você carrega. Lá vem um menino de 13, 14 anos. Um menino que quando Saul está atormentado por espíritos malignos, alguém dá uma sugestão para Saul e fala assim: Saul, é bom você estar atormentado, vamos encontrar alguém que toque bem uma harpa, para que quando você estiver atormentado, quando ele estiver tocando, você se sinta melhor. Saul gostou da ideia, e Saul fala assim: ó, procure essa pessoa. Uma pessoa chega para Saul e fala assim: ei, rei, tenho visto um moço. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem, é valente, homem de guerra, prudente em palavra, gentil aspecto, e o Senhor é com ele. Davi tinha 6 qualidades, mas a principal era que o Senhor era com ele. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus Cristo, que você vai carregar as qualidades de Davi. Eu quero profetizar que você vai ser um levita, você vai ser valente, você vai ser vigoroso, você vai ser homem e uma mulher de guerra, você vai ser prudente nas palavras, você vai ser de gentil presença, mas principalmente você vai carregar a presença de Deus, e você vai arriscar, você vai correr risco, porque você sabe que você não vai entrar na batalha sozinho. Tu vens com espada, escudo e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo, Senhor, entregarás a tua cabeça na minha mão, e todos saberão que há livramento em Israel. E a palavra diz que Davi partiu para a batalha. Não foi Golias que partiu, foi ele que partiu em direção a Golias. Sabe por quê? Pessoas que carregam o Espírito Santo são pessoas corajosas e que vão assumir risco. Ei, na situação, na vida que nós vivemos, riscos irão acontecer, mas não devemos temer, porque mesmo assumindo risco, nós vamos falar igual Davi: ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei, porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu assumo risco, eu passo por risco, eu enfrento os gigantes. Sabe por quê? Eu sei que o Senhor está comigo. Terceira situação: coragem, ação ou disposição para passar por situações desafiadoras. A palavra desafio tem a sua origem no latim disfidare, que por sua vez é proveniente da junção de duas palavras: dis, afastamento, vides, fé. Desafio
São situações que vão tentar afastar a sua fé. E Deus hoje vai te dar coragem para você vencer situações desafiadoras. Situações onde a sua coragem vai exigir obediência. Maior dificuldade das pessoas, e o empecilho delas viverem um milagre, é a falta de obediência e convicção da palavra. Está lá Abraão, Deus faz uma promessa a Abraão, aos seus 75 anos, Abraão, eu vou, do seu ventre vai nascer um, que vai ser pai de multidões, e através da sua descendência eu vou abençoar todas as terras, todas as famílias da terra. Abraão guarda aquela palavra, toma posse dela, consegue esperar até 10 anos, só que com 10 anos, Sara dá uma mexida, a coragem de Sara dá uma bambeada, e Sara tenta ajudar Deus, oferecendo Agar, serva para Abraão. Acontece que Ismael nasce, mas a promessa de Deus não era Ismael, a promessa de Deus era Isaque. E quando Deus libera uma palavra sobre a vida de uma pessoa, essa palavra nunca vai voltar, essa palavra vai se cumprir. Isaque nasce, quando Abraão tem 100 anos, Abraão faz festa, Abraão anda com Isaque para um lado e para o outro, Isaque é a alegria do coração de Abraão, porque ele é o filho da promessa. Mas chega num certo dia, quando Isaque está com seus 14 anos, Deus vira e fala assim: ei Isaque, pega o filho a quem tu amas, aquele filho que eu prometi, aquele filho que a promessa se cumpriu, pega ele e vai oferecer no monte que eu vou te mostrar. Olha a situação desafiadora, confiar em Deus e obedecer ao comando dele. Situações irão acontecer que vão exigir a sua obediência, você não vai estar entendendo nada, você não vai entender porque a enfermidade chegou, você não vai entender porque o marido foi embora, você não vai entender porque aquele seu amigo puxou o seu tapete e ele ocupou o seu lugar, você não vai entender porque a porta estava quase para acontecer, você não vai entender, mas você tem que romper e obedecer e confiar. Abraão chega e vai para o monte, Deus deixa 3 dias até ele encontrar, sabe por quê? Para depois Abraão não falar assim: oh Deus, o Senhor me pegou desapercebido, o Senhor pegou no impulso, e eu obedeci e matei meu filho. Não, Deus deu 3 dias, para ele refletir se ele iria obedecer ou não. E Abraão, no 3º dia Deus mostra um monte, e Abraão sobe com o menino, amarra o menino, teve coragem de levantar o cutelo, e quando Deus viu a obediência, a coragem em obedecer, falou assim: ei Abraão, não faça mal ao menino, agora eu sei que você teme a Deus, eu sei que você me teme, e agora eu vou ensinar para as pessoas uma das minhas virtudes, eu sou Jeová Jireh, o Deus da providência. E quando Abraão olha do lado, está o cordeiro amarrado, com a sua cabeça presa nos arbustos. Abraão tira o filho dele do altar, pega aquele cordeiro e oferece. Sabe por quê? Haverá situações que serão desafiadoras, mas peça a Deus: Deus, me dê coragem para poder suportar essas situações, porque em uma situação desafiadora, sempre haverá um cordeiro esperando da provisão. Já o jovem rico não teve a disposição do desafio que Jesus lançou para ele. Jesus lançou o desafio para o jovem rico: bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Por que me chamas bom? Bom só existe um, que é Deus. Mas eu vou te dar uma ajuda. Lembra dos mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, honra ao Senhor, amar o teu próximo como a ti mesmo, não tem outros deuses além de mim. E Jesus foi colocando a lei diante dele, e ele vira e fala: mestre, eu tenho feito tudo isso desde a minha adolescência, desde a minha juventude. E a palavra diz que Jesus amou aquele menino,
Jesus queria dar coragem a ele para desprender daquilo que impedia dele de se tornar um discípulo. Jesus deu a oportunidade dele ser um discípulo dele. E aí Jesus falou: só te falta uma coisa, pega tudo que você tem, vende, dê aos pobres e venha e me segue. Ele não teve coragem para romper o desafio. As aplicações lá no Bitcoin falaram mais alto. As aplicações no banco dele, o cara já não era nem cliente black, ele já era cliente ET, ele era cliente extraterrestre, ele tinha tanto dinheiro que ele era um cliente extraterrestre. E a riqueza pesou mais do que a obediência, do que a coragem em obedecer um comando de Deus. Ei, Deus nunca vai ficar devendo a ninguém. Se Deus pedir a sua fortuna, vai ser igual Jó, e o segundo estágio de Jó foi superior ao primeiro, porque pessoas não vivem milagres, porque lhe faltam coragem para passar por essas 3 situações. Você vai passar por essas situações, mas eu profetizo em nome de Jesus, você vai vencer a situação difícil, impossível, você vai vencer a situação perigosa, e você vai romper na situação desafiadora. Pastor, como viver em coragem? Como eu consigo ter essa coragem? Qual o caminho de despertar essa coragem dentro de mim? A palavra é clara em Atos 9, versículo 31. Assim a igreja passava por um tempo de paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor, e por meio da coragem proporcionada pelo Espírito Santo, a igreja crescia dia a dia. Você quer crescer dia a dia? Descubra que a coragem é proporcionada pelo Espírito Santo. Se você hoje está com medo, é um medroso, Deus está falando: eu não quero que você volte para casa não, eu quero tirar o medo dentro de você, e eu quero tornar você num corajoso. Se você é aquela pessoa distraída, Deus está falando: eu não quero que você volte para sua casa não, eu quero tirar a distração dentro de você, porque eu quero fazer milagre através da sua vida. Eu quero que você tenha uma história para contar. Ei, Deus está falando claro no meu coração aqui. Deus quer que você tenha uma história maravilhosa para contar. Deus quer que você tenha uma história, um testemunho poderoso para contar. Deus quer te usar para despertar a fé nas pessoas. Tenha coragem. Eu queria que você ficasse de pé. Entenda que o filho que anda em ansiedade é porque ainda não conheceu a sua verdadeira identidade. Vou repetir. O filho que ainda anda em ansiedade é porque não descobriu a sua verdadeira identidade. Nós encontramos na Bíblia exemplos de homens e mulheres que tiveram coragem. Davi, coragem para enfrentar o gigante. Esther, coragem para ir diante do rei, sem ser chamada, arriscando a sua vida, para interceder pelo povo. Daniel teve coragem em desobedecer a ordem do rei. O rei falou: não é para orar para nenhum outro Deus, a não ser orações direcionadas a mim, porque aquele que orar a outro Deus e fizer qualquer pedido, será jogado na cova dos leões. A coragem de Daniel foi em confiar em Deus completamente e não desobedecê-lo. A Bíblia fala que Daniel orava de manhã, Daniel orava à tarde, tinha um horário certo. Daniel não era aquele crente secreto, escondido, não. Daniel abria a janela do quarto dele e todos viam Daniel orando. E as pessoas falaram, os sátrapas falaram: nós vamos pegar Daniel na fidelidade dele com Deus. E fizeram o decreto: ó rei, durante 30 dias ninguém faça pedido a ninguém, a não ser o Senhor, porque se fizer pedido vai ser lançado na cova dos leões. Daniel ouviu o decreto, mas a confiança em Deus de Daniel era maior. A coragem que Daniel carregava não era coragem humana, era uma coragem sobrenatural, porque ele carregava o Espírito Santo dentro dele.
E Daniel orou a Deus, foi lançado na cova, mas aquele que carrega óleo, aquele que carrega a presença, aquele que carrega o Espírito Santo, os leões não podem tocá-los. Ei, eu quero dizer para você, você tem óleo, você tem presença, você tem Espírito Santo, o diabo não pode tocar em você, demônios não podem tocar em você, continue firme, constante, você vai prevalecer. Paulo teve coragem para pregar o Evangelho, mesmo diante de perseguições. A coragem não é ausência de medo, mas a coragem te faz avançar, apesar do medo. James Franck diz que na verdade coragem te impulsiona diante do medo. Foi a coragem que impulsionou Davi diante de Golias. Deus essa noite está dizendo: não temas, não temas, porque eu estou contigo, nunca te deixarei e jamais te desampararei. O Deus que estava com Gideão, com 300 homens, que venceu 120 mil homens, Ele está presente aqui neste lugar, e fez o impossível acontecer. O Deus que estava com Daniel, que correu risco enfrentando o gigante, Ele também está presente aqui neste lugar, e Ele vai te dar coragem para arriscar. O Deus que estava com Abraão, Ele deu coragem para obedecer, ao ponto de oferecer o seu filho, o filho da promessa. Mas ele tinha tanta coragem, tanta convicção, que ele falou que em meio à cinza, Deus vai levantar o meu filho. Deus está te dando coragem para buscar a presença dEle. Deus está te dando coragem para dizer não aos pensamentos do diabo. Está te dando coragem para você dizer não às mentiras de Satanás. Deus está te dando coragem para dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e Ele vai se levantar ao romper da manhã. Deus vai está te dando coragem para você dizer: digo fraco, eu sou forte, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus está te dando coragem, convicção para dizer: se o diabo vier por um caminho ao meu encontro, eu dou opção para ele. Tem 7 caminhos para você fugir da minha presença. Esforça-te, anima-te, tem de bom ânimo, porque você vai conquistar a sua terra prometida. Levante as suas mãos, faça essa oração comigo. Diga assim: Pai, me dê capacidade, coragem e poder para poder viver o meu milagre, para ser fiel em cada circunstância, para dizer não às mentiras do diabo, ainda que isso doa em mim, e que eu seja inspirado em Abraão, Isaque, Gideão e tantos outros, para promover uma coragem sobrenatural dentro de mim, para acreditar no improvável, no impossível. Pai, me dê coragem para dizer não à racionalidade, porque milagre não se explica, milagre é para ser vivido. E aqueles que têm coragem são aqueles que depositam toda a confiança no Senhor. E diante do mundo espiritual, eu declaro: toda a minha confiança está sendo depositada no Senhor. Eu não vou mover nem o pé, não sairei do meu lugar, se a tua presença não for comigo. E a minha coragem
será edificada na frase: nunca te deixarei e jamais desampararei. O Senhor é comigo, portanto, eu posso viver o meu milagre. Se você acredita nisso, aplauda ao Senhor Jesus. Eu profetizo para você adquirir uma coragem excepcional e sobre-humana. A mesma coragem que levou Davi a não duvidar, a mesma coragem que levou Gideão a não duvidar, a mesma coragem que levou Abraão a não duvidar. Que essa coragem alcance o seu coração e desperte a sua fé em nome de Jesus. A equipe vai estar se posicionando, nós iremos orar por você. E eu quero profetizar que ainda no mês de agosto há tempo suficiente para você viver o seu milagre. Deus ainda pode, nesses dias que faltam, fazer uma reviravolta na sua vida e mudar completamente a sua história. E que o mês de setembro, a Bíblia fala que é o mês da primavera, o mês das flores, o mês da beleza, o mês da mudança, o mês onde pega tudo aquilo que estava seco, sem vida e sem cor. Setembro é o mês onde o verde aparece. Eu quero profetizar: existe um verde de Deus chegando na sua vida, existe uma primavera chegando na sua vida, existe uma estação de flores chegando na sua vida, existe uma beleza de Deus que vai ser expressa através da sua vida, em nome de Jesus. E eu quero te abençoar aqui com que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, e que até o final do ano você possa viver todos os milagres que Deus tem reservado para você, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, queridos.